No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 5 carros bons, bem equipados e mais baratos que os concorrentes, mas que ninguém fala deles. Se você está buscando um carro usado para comprar em 2024, precisa assistir a este vídeo até o final para não perder essas melhores opções que garanto que vão te surpreender. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. Um carro familiar muitas vezes esquecido, mas que é uma opção interessante, é o Volkswagen Space Fox. Assim como o Palio Weekend, lamentavelmente esses carros não tiveram muito mercado em nosso país. No entanto, para quem procura uma opção familiar, acessível e confiável, o Space Fox é uma escolha muito sólida. Para o vídeo de hoje eu separei um modelo que veio a partir de 2011. Esse modelo teve algumas mudanças, especialmente na estética, porém é o mesmo carro desde o seu lançamento. Ele oferece um amplo espaço interno, acomodando confortavelmente todos os 5 ocupantes. Além disso, ele tem um porta-malas bem generoso, com 432 litros. Seu interior apresenta diversos portas-objetos e adereços que adicionam um toque bem agradável para quem busca um carro familiar. Com apenas uma versão, mas com opcionais disponíveis, mesmo sem nenhum extra, o Space Fox já se destaca como um carro bastante completo, equipado com o trio elétrico, o ar-condicionado e a direção hidráulica. Os opcionais incluem sensor de chuva e o crepuscular, o ABS, duplo airbag e os sensores de estacionamento traseiro. Quanto à parte da mecânica, todas as versões compartilham o mesmo motor. O motor 1.6 é a 111 K-Flex. É um motor bastante conhecido e consolidado em nosso mercado. Essa versão aqui acaba tendo bem menos problemas que o motor 1.0 EA111. É um motor que gera 104 cavalos com álcool e 101 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 15,6 kg de torque com álcool e 15,4 kg de torque com gasolina a 2.500 RPM. No geral, o Space Fox tem duas opções de câmbio, um automatizado chamado de iMotion, que não é muito confiável e eu não indico. No geral, não é uma boa opção. A versão que vale a pena mesmo é com um câmbio manual de 5 marchas. Considerando isso, ele faz 0 a 100 em 11,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 181 km por hora. Se você levar em consideração que é um carro compacto, tem um motor 1.6 aspirado que não esbanja tanta potência, é um carro que tem até um desempenho ok para você rodar no dia a dia. Em termos de consumo, ele tem até médias razoáveis. Dentro da cidade, 7,2 km por litro com álcool e 9,4 km por litro com gasolina. Já na rodovia, esses números aumentam para 10,1 km por litro com álcool e 13,1 km por litro com gasolina. Considerando todas essas características, um Volkswagen Space Fox do ano de 2011 tem um preço médio entre 30 e 40 mil reais. É um excelente custo-benefício para quem busca um carro familiar sem ter dor de cabeça. O Hyundai Elantra é um sedã que geralmente não recebe tanta atenção no mercado de usados, mas em termos de custo-benefício, em relação aos principais modelos da categoria como Corolla e Civic, ele se destaca como opção um pouco mais atraente, além de ser um carro mais barato e que vai entregar mais, principalmente em relação a equipamentos. E no geral, o Elantra ainda fica como o segundo sedã médio mais barato de manter em sua categoria. A partir do ano de 2012, o Elantra oferece apenas uma versão, a GLS, que já vem com uma lista considerável de equipamentos de série, com exceção do teto solar e dos bancos em couro. Isso significa que, independente da versão que você escolha, você já vai levar para casa um carro muito completo. É lógico que é sempre bom garimpar pelas versões que têm esses dois itens como opcional, que acaba até valendo mais a pena, já que o preço é praticamente o mesmo. O Elantra já é um sedã médio, isso significa que ele tem um espaço interno muito bom. O entre-eixos dele é de 2,70 metros e a largura dele é de 1,77 metros. Todos os 5 ocupantes vão com muito conforto. E o porta-malas tem apenas 420 litros. Não é tão grande para um sedã médio, mas no geral ele tem uma boa capacidade.
Em relação à mecânica, o modelo anterior a 2012 possui a opção do motor 1.8. É um motor que é até muito bom, porém não é tão bom quanto o 2.0 que veio a partir de 2012. E a minha dica é sempre você escolher pelo 2.0, é uma escolha um pouco mais sensata. Esse motor 2.0 é o Nu, é o mesmo motor que você vai encontrar no Creta, Cerato, Sportage e X35 dessa época. Isso significa que há uma disponibilidade considerável de peças de reposição no mercado e se você procurar bem, você não gastará muito com manutenção. Este motor já é flex e gera 178 cavalos com álcool e 169 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 21,5 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. O Elantra é equipado com um câmbio automático de 6 marchas, que também oferece a opção de trocas manuais. Com isso ele faz de 0 a 100 em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. Para um sedã médio dessa época, esses números são muito bons. E o consumo dele, se você levar em consideração que ele utiliza um motor 2.0 aspirado com quase 180 cavalos, também acaba agradando. Na cidade ele faz uma média de 6,3 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina. Na rodovia esses números aumentam e passam para 9,1 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. O Elantra é uma escolha racional, oferecendo presença, equipamentos, beleza e um baixo custo de manutenção. Se você estava considerando os modelos japoneses mais tradicionais como Corolla e Civic, que são os seus principais concorrentes, vale a pena dar uma olhada no Elantra, é um carro que tem um custo-benefício melhor. O modelo 2012 você vai encontrar na faixa de preço entre 57 e 62 mil reais. Outra excelente opção, mas que passa batido no mercado de usados, é o Fiat Bravo. Se você procura um carro médio super confiável, com uma manutenção fácil e acessível, essa é definitivamente a escolha certa. O Bravo possui apenas uma geração, que passou por uma reestilização em 2015, mas essencialmente continua o mesmo carro, com pouquíssimas mudanças. Com várias versões disponíveis como Absolute, Essence, Black Motion, Sport e até Esportiva T-Jet, eu vou focar nas versões convencionais. Todas são bem equipadas, mas é preciso garimpar no mercado de usados para encontrar aquela com todos opcionais, já que os carros da Fiat costumam sair de fábrica com diversos itens que eram opcionais. Então é bom sempre levar isso em consideração. Mesmo se for pegar as versões com todos os itens, os preços são praticamente os mesmos. Assim como o Space Fox que eu comentei no início do vídeo, o Bravo possui um câmbio que merece atenção, que é o dualógico, isso se você levar em consideração o câmbio automático. E sinceramente, também não é minha recomendação. Se você quer esse carro aqui, a opção com o câmbio manual é muito mais sensata. O seu motor é 1.8 e-torque, bastante popular em outros carros como Renegade, Palio, Cronos e Argo. É um motor que tem baixo custo de manutenção e se destaca na confiabilidade mecânica. Ele gera 132 cavalos com álcool e 130 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 18,4 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. É lógico que esse carro aqui ele não esbanja desempenho, realmente esse motor e-torque deixa a desejar nesse quesito. Mas para uma pessoa comum que também não exige muita performance, é um carro ok para você rodar no dia a dia com muita tranquilidade. Ele faz de 0 a 100 em 9,9 segundos, segundo dados oficiais, e atinge uma velocidade máxima de 193 km por hora. Contudo, é importante também mencionar que o consumo dele não é o seu ponto forte. Na cidade, ele faz médias de 6,4 km por litro com álcool e 8,9 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 7,5 km por litro com álcool e 10,9 km por litro com gasolina. É um excelente carro, muito racional para a categoria e o melhor de tudo é o seu preço, que é bastante chamativo.
Os modelos de 2011 podem ser encontrados a partir de R$ 33 mil, enquanto os mais recentes, como este que eu comentei no vídeo, de 2015 mais ou menos, você vai encontrar a partir dos R$ 45 mil. E é difícil você encontrar um hatch médio nesse mesmo ano nessa faixa de preço. O que a Cerato Sedan nos últimos anos já é um modelo que não é muito buscado. O modelo Coupe, que é basicamente o coupé de 2 portas, é até pior neste quesito. É lógico que é um carro nichado que visa muito mais a esportividade. E para quem está de olho em um Veloster, mas quer um carro um pouco mais apimentado, o Cerato Coupe é uma opção bem interessante. Ele não vai ser um esportivo, porém tem um motor maior que oferece mais desempenho. Embora ele carregue o nome Cerato, ele tem muitas diferenças em relação ao sedã, o que até mesmo na hora de encontrar uma peça de acabamento pode ser mais difícil, já que muitas são exclusivas do Coupe, exemplo do para-choque dianteiro e traseiro. Embora esse carro tenha sido lançado em 2011, ele ainda passa muita aparência de ser atual e moderno, principalmente no exterior, onde tem linhas bem marcantes. No interior ele também é muito bonito, mas já entrega um pouco da idade do projeto. Eu falando nisso, o Cerato tem apenas 2 versões, a primeira chamada de E384 e a segunda chamada de E388. A única diferença entre essas versões é que a segunda tem interior com alguns detalhes na cor vermelha. De resto, na lista de equipamentos é tudo de série, não há diferenças. E ele já é bem completo, considerando que tem 12 anos desde o seu lançamento. Ele já entrega itens como os 6 airbags, o controle de estabilidade de tração, direção elétrica, chave presencial e o teto solar, que nesse carro cai super bem e são itens que você não encontra no sedã. Ele só vai dever no infotenimento, não tem um computador de bordo tão completo, nem uma multimídia, mas você deve levar em consideração que já é um carro um pouco mais ultrapassado, pelo menos em relação à idade, então naquela época não tinha muitas tecnologias. Na mecânica, muitas pessoas acabam torcendo o nariz, até porque, por ser um coupé, a gente espera mais de esportividade, coisa que não tem muito por aqui. O motor dele é maior que do Cerato convencional, mas no fim das contas, ele é bem parecido com os carros médios daquela época, então não é um destaque. O motor dele já é bem conhecido na Kia Hyundai, é um motor 2.0 Theta que gera 156 cavalos a 6.200 RPM e 19,8 kg de torque a 4.300 RPM. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, com opção de trocas manuais através dos pedal shifts no volante. E por não ser um carro tão pesado, ele tem um desempenho até ok para rodar no dia a dia, mas também passa longe de ser esportivo. Ele faz de 0 a 100 em 10,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 214 km por hora. O consumo dele é ok, ele faz dentro da cidade 8,8 km por litro, na rodovia 11,5 km por litro. O Cerato é um dos carros que eu acho mais bonito para a época dele, até mesmo no modelo sedã. Apesar de ter uma idade considerável, ainda continua sendo muito atual nesse quesito. Um que a Cerato Coupe você vai encontrar na faixa de preço entre 60 e 70 mil reais. É um preço bem interessante pela proposta dele, mas acredito que nem todo mundo pagaria esse preço nesse carro. Então vai depender da proposta que você quer em um carro, mas no geral é um excelente custo-benefício sim. Quando se fala de sedã da Honda, a gente sempre lembra mais do Civic ou talvez do City. Porém, existe o Accord, que aqui no Brasil se posiciona como o sedã mais luxuoso da marca. Infelizmente, ele nunca fez muito sucesso como o Fusion ou o Azira, embora em alguns detalhes seja até um carro melhor, como na confiabilidade mecânica. Neste vídeo eu vou comentar sobre a última geração vendida aqui no Brasil, que foi a 10ª. É uma geração totalmente reformulada, que foi lançada em 2018 e traz algumas mudanças bem legais no design, na mecânica e nas tecnologias. Embora ele carregue a identidade visual da Honda e lembra muito o Civic, até uma pessoa que não se atenta muito vai perceber que o Accord é superior, pois ele é maior e mais imponente. Ele foi lançado em apenas uma versão, a Touring, com todos os itens de série, e apesar de ser um Honda, é um carro muito completo. Ele entrega itens como os airbags frontais, os laterais e de cortina, o controle de estabilidade de tração, os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro,
vetorização de torque, faróis de LED, assistente de farol alto, alerta de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado, frenagem automática de emergência, o assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, além dos equipamentos de conforto, como os bancos dianteiros com regulagem elétrica e memória, os bancos dianteiros com refrigeração e o teto solar, chave presencial compartida por botão, sistema de som premium, como a multimídia que tem o GPS e muitos outros itens. É um carro muito mais equipado que todas as gerações anteriores e se aproxima muito de concorrentes que se destacam em relação à tecnologia, como o Passat e Fusion, que eram os sedãs mais bem equipados da categoria na época. Outro destaque é o espaço interno, ele tem um entre-eixos de 2,83 metros e uma largura de 1,86 metros. O espaço interno por aqui dispensa comentários, ele leva com muito conforto todos os 5 ocupantes. E o porta-malas tem excelentes 574 litros, é quase um porta-malas de um SUV. Nessa geração aqui ele perdeu a motorização V6 e ganhou um motor 2.0 turbo muito mais eficiente. Esse motor é o K20C4, um 4 cilindros e tem injeção direta. Ele gera 254 cavalos a 6.500 RPM e 37,7 kg de torque a 1.500 RPM. Em conjunto com o câmbio automático convencional de 10 marchas, ele faz de 0 a 100 em apenas 5,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 203 km por hora. É basicamente um Civic SI em termos de mecânica. E o consumo, considerando toda a potência desse carro, não é ruim. Ele faz na cidade cerca de 8 km por litro e na rodovia 12 km por litro. Isso graças a um motor turbo com injeção direta e um câmbio automático de 10 marchas. Um Honda Accord do ano de 2018 você vai encontrar na faixa de preço entre 170 e 200 mil reais. É muito mais barato do que um Honda Civic 0 km e é até mais barato que um Corolla Altis também. No geral, vale super a pena se você levar em consideração que é um sedã grande, que não foi muito vendido aqui no Brasil, e ao passar do tempo, talvez a manutenção vai ser um pouco mais complicada, principalmente em relação a peças de acabamento. Bom, esse foi o vídeo de hoje, deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!